Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite do senador Donizete Nogueira, senador do meu partido e do meu estado do Tocantins. Alguns de vocês devem estar se perguntando, mas um sujeito velho como esse está dizendo que é do Tocantins. Eu nasci antes do Tocantins nascer, quando era o norte de Goiás. Então eu sou um ex-goiano. Quero saudar o presidente da CONTAG, o companheiro Hercílio Broch, o deputado federal Zé Carlos, do PT do Maranhão, o vice-presidente e secretário de Relações Internacionais da CONTAG, William Clementino da Silva Matias, a secretária-geral, nesse país onde a participação feminina é tão pouco significativa nas instituições, não na vida. É muito importante que a gente acolha e reconheça na figura de Dorenice a participação das mulheres, não apenas no Grito da Terra Brasil, mas na Marcha das Margaridas, que é uma outra mobilização que a CONTAG faz há muitos anos. Ao secretário de Políticas Sociais da CONTAG, José Wilson de Souza Gonçalves, e ao coordenador do Movimento dos Pequenos Agricultores, Anderson Amaro, e ao coordenador do Movimento do Sem Terra, companheiro Igor Felipe dos Santos. E eu quero me permitir, antes de começar essa contribuição, e homenagear a trajetória de lutas da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, no nome desse homem, o companheiro Francisco Urbano, que se encontra aqui entre nós, participando nesse momento. Urbano acompanhou a trajetória de toda a construção da Confederação, junto com Zé Francisco da Silva, porque nós temos que pleitear o reconhecimento e a memória dos lutadores. Companheiras e companheiros, eu entendo a minha participação aqui como nessa sessão de homenagem ao Grito da Terra Brasil, com um duplo significado. Em primeiro lugar, como uma honra a um militante das lutas dos trabalhadores do campo. Em segundo lugar, como uma oportunidade de testemunho. O Senado Federal, por iniciativa do senador Donizete Nogueira, realiza uma homenagem pouco usual nessa casa. Homenageia uma mobilização popular. Isso é raro. Há 2 décadas, os trabalhadores do campo levantam a voz para que ela alcance os ouvidos da sociedade e os ouvidos do governo. E digo a vocês que mesmo os governos populares precisam de que se grite para que o governo ouça. Portanto, não parem de gritar, não parem de realizar o Grito da Terra Brasil, que tantos benefícios tem trazido, não apenas para as classes trabalhadoras do campo, mas para o conjunto do país, para a sociedade brasileira. Essa 22ª jornada, que mobilizou cerca de 80 mil trabalhadores em torno da bandeira do desenvolvimento sustentável, com garantia de direitos e soberania alimentar,
O título fala muito do momento presente, daquilo que nós temos que enfrentar hoje no país como desafio. Mobilizou nas diversas regiões do país e cobra de todos nós um olhar para a trajetória que cumpriram os movimentos sociais na construção do projeto de transformação em curso no país. Que, ao contrário do que imaginam alguns, não foi dádiva, foi conquista. Foi árdua a construção das classes trabalhadoras e dos seus aliados, que souberam assumir seu papel de sujeitos históricos e sacudir o jugo de opressões seculares. Nesse país, o último país do mundo a abolir a escravatura e que 100 anos depois, mais de 100 anos depois, continua a assistir à vigência do trabalho escravo e que o parlamento protela a apreciação de projetos de leis que exijam a regulamentação com maior clareza das situações de trabalho análogo ao trabalho escravo em pleno século XXI. Esse país tem uma dívida histórica com seus trabalhadores, tem uma dívida cultural com seus trabalhadores, porque as senhoras e os senhores que mobilizam os trabalhadores do Brasil, organizados pela CONTAG, organizados pelos diversos movimentos de trabalhadores sem terra, são, a rigor, herdeiros sociais dos escravos. São aqueles que hoje encaminham as lutas para acontecer aquilo que nos pedia Joaquim Nabuco ainda no século XIX. Não basta abolir a escravatura, é preciso abolir o legado da escravatura. E é esse o empenho, essa é a luta que as senhoras e os senhores, me permitam chamar-lhes companheiras e companheiros, travam hoje em nome da dignidade dos trabalhadores brasileiros. Eu queria lhes dizer, passar para vocês uma convicção. As classes trabalhadoras, as classes que carregam em si os germes da transformação social, a elas não é permitido o erro do esquecimento. Nos tempos que correm, o erro de cair na armadilha pós-moderna, de imaginar um presente circular que se esgota em si mesmo. Como se a gente não tivesse passado, como se a gente não buscasse futuro. Não. Para nós, é necessário cultivar sempre a memória do lugar social de onde viemos, para alimentar com os nossos sonhos, os sonhos que construímos com nossas lutas, o país que desejamos para os nossos filhos. Ao longo de meio século, desde o golpe de Estado de 1º de abril de 1964, os trabalhadores brasileiros lutaram e, ao mesmo tempo, vieram reconstruindo os seus instrumentos de luta, que haviam sido destruídos pela ditadura militar. Todos aqui, aqueles que não se lembram, saibam, só em 1964, houve entre 1º de abril e dezembro de 1964, 500 intervenções em sindicatos no país, em sindicatos de trabalhadores. Ou seja, o golpe disse a que veio. Aqueles que vão para a rua hoje, a juventude desinformada, que diz, nós queremos
os militares de volta, não sabem o que significa a tragédia que aconteceu com a população brasileira, particularmente com os trabalhadores brasileiros, em razão de 21 anos de ditadura. Nós não seremos expulsos do tempo que nos foi dado viver. Nós resistiremos agora como resistimos durante o período de terror, em que o Estado não prestava esclarecimentos sobre suas ações. Urbano está aqui. Lembrará do dia em que Gregório Bezerra foi arrastado pelas ruas do Recife. Gregório Bezerra, que está na origem de quase todas as ações que deram raiz às organizações camponesas no século XX no Brasil. Julião teve que sair do país em seguida. Nós não podemos nos esquecer disso. Não nos é dado o direito ao esquecimento, como eu dizia. Por isso, companheiras e companheiros, é necessário que, em momentos como esse, a gente recupere um pouco a memória daquilo que foi realizado pelos que lutaram antes de nós. Quando eu me refiro à reconstrução dos instrumentos de luta, eu estou me referindo à reconstrução dos partidos, dos sindicatos, das federações, dos movimentos dos trabalhadores. Cada uma delas, cada um desses instrumentos, traz um nome ou traz vários nomes, muitos nomes, multidões de nomes. João Pedro Teixeira, Francisco Julião, Gregório Bezerra, José Porfírio de Souza, Geraldo Marques, José Pureza, lá do Rio, Oswaldo Orlando da Costa. Não há movimento social que não seja encarnado por homens e mulheres de carne e osso. Margarida Alves. Companheiras e companheiros, é necessário, eu dizia, deitar um olhar sobre os passos que nos trouxeram até aqui. Penso que há um registro indispensável. Os trabalhadores, eles não lutam sozinhos. Quando os trabalhadores lutam sozinhos, a experiência histórica nos ensina, eles são derrotados. Então nós precisamos de tecer alianças. E é o que eu vou contar para vocês nesse breve momento que me resta. Aqui é necessário um registro que me parece indispensável por dever de justiça e para que a gente possa entender a minuciosa construção da rede que foi sendo tecida na base da sociedade ao longo do extenso período da ditadura. A Igreja Católica e outras igrejas, é bom que se registre, a Igreja Católica foi uma das instituições que apoiou o golpe de 1964. Ela viveria logo depois, porém, um momento de afastamento. Durou 2 anos. Ela participou da Marcha com Deus pela Família, pela Liberdade, em 64. Em 1966, a polícia invadiu o convento dos dominicanos na Rua do Ouro, número 900, em Belo Horizonte, para reprimir o congresso clandestino da UNE. Dali data esse afastamento. E eu lhes direi que já antes era perceptível que ia se desenhar um momento fecundo dessa instituição. Em 5 séculos, a Igreja Católica não formara uma geração de bispos tão brilhante e comprometida com os pobres do país. Quero dizer a vocês, eu não sou católico.
mas é preciso reconhecer, para entendermos a história que nós cumprimos, o valor de cada uma dessas instituições que tornaram possível que 21 anos depois as senhoras, os senhores, companheiras e companheiros estejam aqui, realizando a 21ª jornada do Grito da Terra Brasil. Eu vou mencionar outros nomes, e começo por um que é muito conhecido de todos nós. Hélder Câmara, Antônio Fragoso, José Maria Pires, Valdir Calheiros, Aloísio Loscheider, Ivo Loscheider, Paulo Evaristo Arns, Cândido Padim, Luciano Mendes de Almeida, Alano Pena, Marcelo Carvalheira, Dom José Brandão, Dom José Gomes da Silva, Dom Jaime Collins, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Celso Pereira, Dom Tomás Balduino. Não se contará a história da resistência à ditadura sem mencionar esses homens que fizeram dos espaços sob sua responsabilidade espaços de construção cotidiana das organizações populares que nasciam ou que se reorganizavam. A partir das comunidades de base, a partir da ação das confissões evangélicas que mantinham sólidos vínculos com as comunidades das periferias urbanas e das regiões mais distantes do país. Quero lhes dizer que sou testemunha da presença da ISLB, os luteranos, no Paraná, na luta, como em Rondônia, com o pastor Fux, no Paraná, por exemplo, que foi perseguido pela ditadura, Werner Fux, foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, mas também dos batistas, mas também das Assembleias de Deus. Por que isso é importante para a gente? Essas não são organizações de trabalhadores, essas são organizações que estão fundadas na fé, na escolha religiosa de cada um, mas pelo vínculo estreito que mantém com os trabalhadores, com eles se solidarizam e por isso sofrem. Sofreram o castigo da perseguição à ditadura, não raro com assassinatos e com desaparecimentos, como o caso do pastor Wright, em Santa Catarina, militante das lutas revolucionárias do povo brasileiro. Eu queria, seguindo adiante, lhes dizer que, inseparável desse processo de construção a partir de baixo, da terra em disputa, do chão das fábricas, das delegacias sindicais, a CONTAG traz consigo a memória, na época que o Urbano ele era ainda vice-presidente da CONTAG, o sindicato de Santarém tinha 250 delegacias sindicais organizadas. Naquele fim de mundo. O que é isso? Determinação e consciência de classe dos trabalhadores. Capacidade de organização. Trabalho de pernambucano como Vieira, que hoje está limitado pela diabetes, já em fase terminal, mas carregado sempre dessa esperança militante que nutriu a vida dele inteira. Pessoas como Ranulfo Peloso, pessoas como Avelino Ganser, que saíram do Rio Grande do Sul com a família e foram se instalar na Transamazônica. Nesse momento, se constitui um espaço de interligação das lutas dos trabalhadores do campo, a Comissão Pastoral da Terra, que é uma sigla que é inseparável das lutas dos trabalhadores nesse período. E que é uma experiência, do ponto de vista religioso, ímpar, porque a Igreja Católica, nessa experiência, optou por uma experiência ecumênica, de modo que havia o bispo, que era o presidente da CPT, e um pastor evangélico luterano era
o vice-presidente da CPT. Uma experiência maior, uma experiência generosa, em que as lutas dos trabalhadores eram mais importantes do que o sentimento da fé de cada um. Quero concluir, companheiras e companheiros, já me foi dado o sinal aí, e eu queria dizer-lhes que eu não poderia me despedir de vocês sem mencionar um outro nome que é muito importante para todas as nossas lutas. É o nome de um agrônomo que redigiu o anteprojeto que resultou no Estatuto da Terra. José Gomes da Silva, criador da Associação Brasileira de Reforma Agrária, que foi a pessoa que propôs ao general Castelo Branco o texto do Estatuto da Terra à frente de uma equipe de técnicos. Esse homem dedicou a vida inteira dele às lutas pela reforma. Como um companheiro de todos nós. E termino com uma palavra em memória de Tomás Balduino, que nós perdemos... Você tem 5 minutos ainda, viu? Há um ano atrás. Calou-se a voz de Tomás Balduino nessa noite de 2 de maio. Uma voz que nunca quis ser sozinha. Sabia desde os anos de chumbo. Uma voz solitária não suspende amanhã. Quis ser uma voz entre vozes. Ergueu sua voz dentro do vasto coro dos oprimidos. Os índios, os poceiros, os lavradores, retirantes da seca e da cerca, e os que se levantaram contra elas. As mulheres, os negros, os migrantes, os peregrinos, para forçar claridades, para ensinar a amanhecer. Tomás é palavra, a palavra que banha como bálsamo, a palavra que fustiga, incendeia, a palavra que perdoa, mas aponta sempre o caminho da justiça. E o que somos na vida? Somos os ossos das palavras que povoam o caminho de pedra ou flores que sangram os pés dos nossos filhos. Tomás é sertão, o sertão e suas armadilhas, o sertão e suas infinitas contradições. Tomás é sertão, onde se dobram os ventos de Goiás e Minas, onde nascem águas nessa infinita geografia que alimenta nossas esperanças. Calou-se a voz de Tomás Balduino. Permanecerá a sua palavra. Tomás é sertão, gesto de fé nessa gente que não se dobra. Muito obrigado.